A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo promoveu um ciclo de debates para discutir um assunto que está em pauta no Congresso Nacional, a reforma política. O ativista Chico Whittaker, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, deu uma aula em que falou dos mecanismos de participação cidadã. Acompanhe agora, nessa edição do Política na Sala, um resumo com os principais trechos. Essa questão da reforma política é mais uma, né? Mais uma vez que se tenta mudar alguma coisa, sendo que essa necessidade da reforma da política como a reforma de base que precisa ser feita, quer dizer, todas as outras são necessárias, muitas em muitos aspectos, mas a política com a redefinição ou, digamos, mudanças a fazerem no sistema representativo, nos limites da democracia representativa, nas possibilidades de democracia semidireta, direta, etc., para pegar o tema da participação popular, né? É uma reforma que, desde, no fundo, sem ter dito explicitamente essa palavra, desde as manifestações de junho do ano passado, 2013, né, afloraram com muita nitidez. Quer dizer, é preciso mudar alguma coisa na maneira como o país é governado. E é preciso mudar alguma coisa na maneira em que nós somos representados nos altos poderes. Essa necessidade da mudança emergiu de tal forma que a própria Presidenta da República, depois das manifestações, que ficou aquele momento geral de perplexidade no Brasil, né? Ninguém sabia bem o que era aquilo, por que aquilo, aquela dimensão, o que está acontecendo, vocês estão lembrados, levou talvez um mês inteiro, em que ninguém falava nada, porque não sabia para onde a coisa poderia ir, né? E, finalmente, a própria Dilma fez uma fala em que ela propôs uma coisa que era totalmente impossível naquele momento, mas que dava o sinal, talvez, do problema. Ela propôs uma constituinte exclusiva, vocês se lembram disso, né? Que a solução era fazer uma constituinte exclusiva no Brasil para fazer a reforma política. A constatação que se faz, não sei se é que vocês fizeram aqui na Câmara ou em geral, mas muitos fazem, é de que essa reforma que está sendo tocada, né, da Câmara Federal, de uma forma assim absolutamente inusitada, pela personalidade do atual presidente, que é um impetuoso cidadão, né, está atropelando até a Constituição, mandar brasa e aprovar coisas. Ele está conseguindo um resultado inacreditável, fazendo os deputados todos trabalharem. Eles estão votando lá, estão trabalhando feitos uns loucos, até tarde da noite, todo dia, ficam lá, porque é votação uma em cima da outra. Nada disso vai valer, porque vai passar por uma segunda discussão no Câmara, vai passar por uma primeira e uma segunda no Senado. E tudo aquilo pode cair. Mas a impressão que dá é que a reforma política está sendo feita. Não. É uma reforma perigosíssima, porque é uma reforma que pode significar retrocesso em um monte de coisas, e não aquilo que a sociedade está esperando e querendo. Então, nós estamos aqui numa fase muito interessante, em que é preciso que a gente se informe, e acompanhe e participe. E aí vem o problema da chamada participação cidadã, né? Que é um negócio que eu estava falando, meu longo percurso de vida, dado o fato de que a minha saúde aguentou muito tempo, né? No meu longo percurso de vida, a primeira vez que eu ouvi falar em participação foi nos tempos ainda depois da guerra, né? Acabou a guerra, 45, anos 50, imagina, anos 50. E naquele tempo falava de um tipo de participação que era a participação nos lucros das empresas, né? Imaginou, quer dizer, o mundo estava ali divididão, principalmente a Europa pós-guerra, né? Havia duas grandes forças, como depois toda a Guerra Fria foi isso, né? Digamos, o lado comunista e o lado não sei o quê, do outro lado, né? Que se enfrentavam naquele momento, né, no pós-guerra, e, evidentemente, o lado comunista, na perspectiva de que o poder tem que ser do povo, o resultado, não pode ter lucro de empresa, o lucro da sociedade, quer dizer, as empresas, o que elas têm como benefício, pertence à sociedade como um todo, não é lucro privado,
Então, do outro lado diziam, não, é o lado capitalista, né? O outro lado dizia, não, tem que ter lucro de empresa. Empresa que é a alma do negócio, né? O empreendedor, né? O cara que tem capacidade, isso, né? Mas nós temos que dividir um pouquinho o que ele vai ganhar, né? Vamos distribuir um pouco os nossos lucros. E foi principalmente da Alemanha que veio a ideia da democracia cristã, aliás, né? A democracia cristã trouxe muito as ideias de participação nos lucros. Participar nos lucros, no fundo, é participar nos resultados. Então, se a gente pensar nessa perspectiva, a gente pode dizer que a participação tem 3 tipos. Não é? A participação nos resultados, que é a briga para ter melhor salário, para a distribuição da renda pelo país, feito pelo governo, vá um pouco mais para o nosso lado, para o outro lado, né? Essa briga é pelos resultados. A outro tipo de participação, que é a participação na execução. Quer dizer, sem quem trabalhe, quem execute, a coisa não acontece. Você pode ter os melhores dirigentes, se você não tiver trabalhador para a mão na massa, não acontece nada. Então, tudo depende de quem executa. E quem executa não tem outro remédio se não executar, porque se ele não executar, não ganha o salário. Se não ganhar o salário, não sobrevive. Então, é uma amarração. Então, na execução, estamos todos condenados a executar. Condenados. Então, o máximo que pode acontecer, numa perspectiva de progresso social, é que essa execução não seja na base do relho, né? Trabalhar com o relho em cima. É uma execução que pode ser com amizade, com boa vontade. Então, tem as 1000 técnicas de gestão de empresa, de recursos humanos, etc., e que levam, inclusive, até os trabalhadores a pensarem que eles estão contribuindo para o sucesso da empresa na medida em que eles fazem sugestões, aquelas caixinhas de sugestões, como melhorar o funcionamento de tal máquina, de tal coisa. Ou seja, é uma participação forçada, necessária, sem ela nada acontece, e que pode ser mais ou menos gostosa. Há outro tipo de participação, que essa é a mais complicada, que é a participação nas decisões. Ela tem a participação nos resultados, participação na execução, participação nas decisões. Essa é o poder político. A participação nas decisões é que é a briga de uns tempos para cá, no Brasil, em toda parte. E que chega a usar essa palavra, em vez de falar de participação popular, que também era do meu tempo, também mais para adiante um pouco, né? Mais para adiante, eu briguei muito tempo atrás a Constituinte brasileira, em 85, né? Pela participação popular na Constituinte. Tínhamos um movimento, né, nesse tempo, e que, inclusive, tinha um slogan, um lema muito interessante, muito significativo, que era Constituinte sem povo não cria nada de novo. Ou seja, era uma tentativa de fazer com que a Constituinte não fosse como sempre foi, feita de cima para baixo e colocada no país. Dom Mauro Morelli e o Betinho tocaram um bruto movimento, entre outros, né, no Brasil, para a Constituinte já, naquele tempo do Sarney. E a saída do Sarney qual foi? Convocar um conselho de notáveis. Então, ele convocou, bonito, mais bacana do que a polaca, né? Um conselho de notáveis que ele convocou 50 pessoas das mais diversas áreas e setores da sociedade para elaborarem o projeto de Constituição, que, se houver uma Constituinte, vai ter que ser aprovado por essa Constituinte, né? Ele convocou esse conselho, e nós também, evidentemente, naquela altura, já meio rebeldes, né? Uma série de rebeldes aí, dissemos, não, devagar com a dor, que história que é essa de vir com uma Constituição preparada para os 50 sábios? Sábio é o povo, né? Então, temos que trazer o povo nisso, que Constituinte sem povo não cria nada de novo. Então, fizemos uma mobilização muito grande, que, aliás, resultou em muitas coisas, inclusive, uma das primeiras derrotas nossas foi não ter uma Constituinte congressual naquele tempo, Constituinte exclusiva, tivemos a Constituinte congressual, isso é, quem fez a Constituição foram os Congresso eleito naquele ano, perdemos essa, mas pelo menos conquistamos a emenda popular. Não sei se aqui tem gente com idade suficiente para ter participado das emendas populares. Ninguém, tudo gente muito jovem. Vocês são muito jovens demais, que é isso. As emendas populares, o que eram? Quanto tempo mais eu tenho? Acabou meu tempo já? As emendas populares, o que eram? Nós conquistamos, que é a conquista, né? Conquistamos enfiar no regimento interno da Constituinte um artiguinho que dizia: o povo também poderá apresentar emendas ao projeto de Constituição. E estabeleceram umas regras, que tenha pelo menos 30 mil assinaturas, né?
e que seja distribuído em poucos estados, etc. 30 mil, ninguém vai conseguir trazer para o Congresso nada, que a história que é. Vamos dar um pouco de quirera para o povo se divertir um pouquinho, né? E conquistamos as emendas populares. Bem, qual não foi a surpresa dos nossos caríssimos constituintes, quando nós chegamos lá, eu digo nós, que é um vasto movimento, o Brasil inteiro se mobilizou nisso tudo, 122 emendas, né? E o total de assinaturas colhidas foi nada mais nada menos de 12 milhões de assinaturas. As 30 mil ficaram para trás, lá atrás. Teve uma interessantíssima, na qual eu estava muito engajado, que era o plenário aqui de São Paulo, que era a que criou exatamente a Iniciativa Popular de Lei, referendo e plebiscito, botar na coisa. E que foi a que determinou, no fundo, que a nossa Constituição maravilhosa não fosse uma Constituição que dissesse todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido, como todas dizem, por representantes eleitos. A nossa diz, não, todo o poder emana, nós queríamos que fosse pertence. Na lei orgânica nós conseguimos botar pertence, né? Na lei orgânica de São Paulo, o poder pertence ao povo. Mas lá, todo o poder emana do povo e será exercido por representantes eleitos e pelo povo através dos instrumentos previstos nessa Constituição, que eram esses três, exatamente, a Iniciativa Popular de Lei. Então, virou uma democracia brasileira semidireta. Pouquinho, semíssima, pouquinho de nada. Porque a Iniciativa Popular, como evidentemente 30 mil assinaturas mostrou, por exemplo, essa emenda que propôs esses três instrumentos, ela recebeu nada mais nada menos que 500 mil assinaturas. É impressionante. Chegou a 500 mil assinaturas. Bem, já que esse povo terrível, chato, é capaz de fazer essas coisas, então vamos dificultar. Então, na hora de pôr então, tá bom, vocês querem Iniciativa Popular de Lei? Bota aí Iniciativa Popular de Lei. Aí puseram Iniciativa Popular, desde que apresentada, não por 30 mil, mas por 1% do eleitorado, que naquele tempo eram 700 mil pessoas. Ou seja, pulou de 30 mil para 700 mil. Obviamente, era para inviabilizar. Tudo isso para dizer o quê para vocês? Que a participação na decisão, esse que é o problema. E isso é que nós precisamos avançar. Porque o que a gente sente no processo de reforma política é que a chamada democracia representativa já era. Ninguém mais se sente representado por esse Congresso. Alguns se sentem, os que pagaram as campanhas, né? Esses se sentem. Mas a maioria do povo geral pouco acredita nisso tudo. Então, o que é isso que temos na nossa frente? Democracia representativa para quê? É trágico, porque o nosso negócio é que nós vivemos aqui na Câmara também situações similares, tá certo? Quer dizer, o que os vereadores significam efetivamente para a população de São Paulo? Será que significa os seus representantes realmente aqui decidindo? É muito complicado. Então, nós temos que inventar situações novas. Quem é que tem que autorizar e convocar a Constituinte Congressual? É a turma do Congresso atual. E alguém do Congresso atual, quer dizer, alguém não, vai ter gente lá que vai fazer isso. Teria uma maioria no Congresso atual para convocar uma Constituinte exclusiva. Quando a gente fala exclusiva, não é para rever a Constituição toda, é para rever aquelas partes que significam sistemas eleitorais, os poderes, as relações dos poderes, toda a parte de governo, né? E de representação. Mas quem é que vai, nesse Congresso, aprovar a convocação de uma Constituinte exclusiva, um corpo constituinte paralelo ao Congresso, que modifique as regras do jogo para garantir que o povo participe efetivamente das decisões. Se não participar, pelo menos controle as decisões. Então, eu vou parar dizendo o seguinte, que uma das coisas em que eu me meti, nessa busca não é busca do que fazer, é preocupação com o que está acontecendo. Caiu na minha cabeça, de repente, uma preocupação que nunca imaginei, que foi os tais japoneses em Fukushima. E, de repente, estourou lá uma usina nuclear. E aí me puseram isso dentro não da usina, mas do problema. E eu levei o maior susto com o que estava com esse negócio de usina nuclear. Então, se há uma área de decisão em que, opacidade absoluta, nenhuma transparência, é a área exatamente das decisões sobre usina nuclear no Brasil ou não. É muito impressionante
Quem decidiu isso? Por que decidiu? Eu, na minha briga atual, estudando isso, é muito impressionante a insegurança desse sistema, que é o principal problema. Outros problemas, como, além de inseguro, tem a radioatividade eterna, etc, etc. Mas o problema da insegurança, e nós temos um problemão aqui em Angra, entre São Paulo e Rio. 3 usinas, 2, uma terminando, que se estourar isso aí, gente, sai de baixo, hein? Então vão ter que fugir tudo de São Paulo, fugir tudo do Rio, não sei para onde, entendeu? Porque se vier uma nuvem aqui em cima, tipo Chernobyl, vai ser um Deus nos acuda. Então, o que acontece? Essa área, por exemplo, para mim é o exemplar mais lapidar de não participação nas decisões e de não existência de nenhum controle social sobre uma decisão que pode afetar a vida de milhões de pessoas de um só golpe. Um acidentezinho, são milhões de pessoas e gerações. Imaginaram o que é isso? Ou seja, se há problemas para a gente se preocupar, não precisa procurar muito, não. Tem aqui perto da gente. Né? Então, é isso para dizer aos vocês o seguinte, que nós temos que dar um jeito nisso tudo. Termina aqui o Política na Sala, programa especial da Câmara Municipal e da Escola do Parlamento sobre reforma política, que trouxe os principais trechos das palestras promovidas no ciclo de debates. Obrigado pela companhia. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.